Olá, pessoas! Lula não sabe da existência do Tribunal Penal Internacional. Sim, o petista voltou a se meter em uma enrascada. Desta vez, durante o encontro de cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do globo. Num ataque de amnésia seletiva, ou sei lá que outra desgraça seja, o Molusco disparou mais uma de suas lulices para justificar a ideia de que o urso branco não deveria ser detido quando da possível visita ao Brasil em 2024 para a reunião do mesmo G20. Disse o mandatário em uma sessão de perguntas e respostas à imprensa em Nova Delhi: eu não estou dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber e só me apareceu agora. Eu nem sabia da existência deste tribunal. Quer dizer, a autoridade máxima do país entende patavina da Constituição que ele jurou cumprir e que coloca entre as cláusulas pétreas, pontualmente no artigo 5º, parágrafo 4º, que o Brasil se submeterá ao Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. O TPI, sigla pela qual o tribunal é conhecido, foi integrado ao direito brasileiro em legítimo processo constitucional, como colegiado competente para captar a jurisdição nacional nos casos de crime contra a humanidade, como genocídio, tortura, extermínio, escravidão e desaparecimento de pessoas, entre outros, que tenham sido cometidos no país quando os mecanismos internos de combate hajam falhados. Fato é que o Estatuto de Roma, que criou o TPI, foi ratificado pelo Congresso Nacional via Decreto Legislativo número 112 de 2002, evidenciando a disposição do país de contribuir ao fim da impunidade de ditadores sanguinários e criminosos de guerra, e em assumir o compromisso de repressão à barbárie e ao maltrato dos direitos humanos. A sonsice lulística fica mais à amostra quando se volta no tempo ao seu primeiro mandato, quando se deu a nomeação da desembargadora federal Silvia Steiner para fazer parte da primeira composição do TPI. Aliás, a própria juíza, em declaração à foice do seu Paulo, do dia 11 de setembro de 2023, em tom laborioso e servil, refrescou a memória do seu mentor. Disse ela: mas você, por outro lado, foi quem me fez juíza daquele tribunal, meu presidente. Sim, foi na sua gestão e graças ao empenho de seu ministro Celso Amorim que fui eleita como a primeira juíza brasileira do TPI em fevereiro de 2003. Tenho até hoje a carta que você me enviou parabenizando-me por minha eleição. Ai, eu vou chorar. Por conta de tal vacilo, o marreta urgente soltou a manchete: pega na mentira! Lula diz desconhecer Tribunal Penal Internacional, mas apoiou indicação de juíza em 2003. Tem mais! A jornalista do Estadão, Natália Santos, em matéria de 11 de setembro de 2023, lembrou que o presidente, pasmem, já defendeu o fortalecimento do Tribunal Penal Internacional, TPI, órgão que o petista afirmou que não conhecia. Durante o primeiro mandato, em 2004, o chefe do executivo se comprometeu a complementar a legislação brasileira, seguindo diretrizes do tribunal, e a buscar
o fortalecimento do Estatuto de Roma, tratado internacional que criou o TPI. Na ignorância do direito internacional, ou quiçá no emprego de um método pensado de ação política e dentro da sua sanha vingativa contra o ex-presidente Bolsonaro, Lula invocou na Espanha, sem falar expressamente no nome do TPI, que um dia esse homem vai ter que ser julgado num tribunal internacional pela chacina que aconteceu no nosso país, referindo-se evidentemente à atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia. Como diz a chamada do antagonista, quando era para punir, Lula conhecia o Tribunal Penal Internacional. Mas não param por aí as sandices do presidente. Com todo respeito, aliás, em 2014, na Conferência Parlamentar Ibero-Americana, Lula enviou mensagem aos participantes assumindo o compromisso de complementar a legislação brasileira e buscar o fortalecimento do Estatuto de Roma. Pois é, mesmo com todas essas evidências, Lula, para fazer média com Vladimir Putin, se voltou contra o TPI, inclusive indo contra o seu próprio ministro de Relações Exteriores, que afirmou que Putin teria problemas se viajasse para o Brasil, por causa da ordem de prisão lançada contra ele em virtude de crimes de guerra relativos à deportação de crianças ucranianas para campos de reeducação política na Rússia. Mas Lula lixa pouco para a coerência ou dano reputacional do Brasil, porque é uma liderança personalista em máximo grau, de índole narcísica, para fazer preponderar acima de tudo e de todos a sua vontade, mesmo que desconstruindo o passado e o ideário do partido, que afinal vive para ele e em torno dele. Ele, na verdade, é a razão de ser da sigla, cujo destino é incógnito diante da ausência de liderança convincente e forte, com têmpera à altura do grande timoneiro. Não foi por acaso que o fiel escudeiro Flávio Dino se apressou em arranjar fundamento para o deslize do chefe, ao encampar a tese do desequilíbrio de funcionamento do TPI, já que países importantes como a própria Rússia e os Estados Unidos dele não participam. Daí que ou todos aderem, ou não faz sentido um tribunal que seja para julgar apenas uns e não outros. Disse ainda o maranhense que em algum momento a diplomacia brasileira pode rever a adesão ao Acordo de Roma, uma vez que não houve igualdade entre as nações na aplicação do instrumento. De fato, o Estatuto de Roma de 1998 tem natureza contratual, constituindo o tribunal por ele criado órgão autônomo face a outras organizações internacionais. Por ser originado de uma associação voluntária, apenas os estados signatários devem cooperar com a Corte e renunciar à imunidade de chefes de Estado. Assim, de acordo com o artigo 27 do Estatuto, no caso de mandado de prisão expedido pelo TPI em face de uma autoridade de um membro do tratado, todos os demais países signatários poderão deter o acusado. A situação do líder russo é a de um mandatário que, em face dos crimes no contexto do conflito ucraniano, teve ordem de prisão expedida. E o papel do Brasil, no caso de entrada da referida autoridade no território nacional, diante de tal medida cautelar,
é cumpri-la nos seus estritos termos, de acordo com a exigência constitucional. Considerando a posição do TPI como cláusula pétrea, não existe possibilidade de rever a adesão ao Estatuto de Roma, porque as cláusulas pétreas, elas são dispositivos que só podem ser alterados em virtude de uma nova Constituição, ou seja, nem emenda pode alterar a situação jurídica. Agora, por amor à verdade, é preciso dizer que o ministro Flávio Dino fez um recuo à sua posição inicial em prol da saída do país do TPI. Independente de qualquer bravata lulista, caso ocorra a vinda do urso branco ao Brasil, o que é pouco provável, o artigo 87 do Estatuto de Roma prescreve que o país signatário, como o Brasil, que se recusar à execução de uma ordem do TPI, pode ser levado a uma assembleia interna ou ao Conselho de Segurança da ONU, dado ser absoluto e imperativo o dever de colaboração dos Estados. Em resumo, o Brasil é signatário do Estatuto de Roma e nessa condição o Estatuto foi incorporado à legislação brasileira pelo Decreto 4388 de 2002, passando a gerar efeitos no plano interno. Por este motivo, afora outros ignorados por Lula, é que se pode taxar de infeliz e inoportuna a artilharia pesada contra o TPI, especialmente se considerarmos que o próprio Lula, no passado, recorreu ao tribunal contra a sua própria prisão. Como disse Ricardo Rangel no site de Veja, para o bem do Brasil e de si próprio, Lula precisa parar de defender ditadores e de atacar instituições democráticas. O que intriga mesmo é a posição petista contra um tribunal que tem em mira proteger os direitos humanos, que sempre constituíram pauta prioritária esquerdista. Realmente não dá para entender. Este foi o Soletrando Direito. Inscreva-se no canal para auxiliar na sua consolidação, ative as notificações para receber novos conteúdos, dê o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo. Obrigado pela audiência, tchau!